Mateus, no capítulo 6. Hoje nós estamos começando uma nova série. Essa série se chama Basileia. Essa é uma série que nós vamos fazer ela um pouco mais curta. Geralmente nós fazemos séries de 4, 5 domingos, mas essa série nós teremos aqui durante 3 domingos. Então hoje nós estamos começando a série Basileia e nós vamos até os próximos 2 domingos para frente. Tanto aqui no nosso culto online, quanto no culto presencial, toda a igreja nós seremos alinhadas no Senhor a respeito disso. E eu quero compartilhar ao seu coração algo que o Senhor Deus tem trazido sobre o nosso coração como igreja durante esses últimos anos. A palavra Basileia, ela vem do grego, o significado de reino e domínio. Então, durante essas 3 semanas, nós estaremos declarando ou ensinando, trazendo a realidade, pregando, trazendo para o nosso coração a palavra da Basileia de Deus, ou o reino de Deus sobre a terra. Então, com a sua Bíblia aberta, em Mateus capítulo 6, nós vamos abrir na oração de Jesus, no versículo 9, onde Jesus ensina os discípulos, ensina a multidão a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloca a sua mão na altura do seu coração. Eu quero orar juntamente com vocês. Espírito Santo de Deus, Pai, nessa noite nós nos colocamos disponíveis ao Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que a Tua presença venha sobre nós. Pai amado, que o Teu Espírito continue se movendo em nosso meio. Pai amado, e que os nossos ouvidos sejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmão, antes de nós continuarmos com essa palavra, eu quero te fazer um pedido, como há algumas semanas nós temos feito. Quero te pedir que você compartilhe essa live para os irmãos, compartilhe no grupo, nos grupos da igreja onde você está inserido, no grupo discipulado, de oração, enfim. Porque de repente algum irmão não veio para o culto presencial e está se esquecendo do culto aqui online. Então manda para essa pessoa, chame essa pessoa para estar conosco, para participar conosco. Hoje nós vamos nós vamos começar essa série que carrega o nome de Basileia. Basileia significa reino, fala sobre domínio. E durante esses 3 domingos nós vamos estar falando sobre o reino de Deus. Eu sei que por muitas das vezes você já me ouviu falando sobre o reino de Deus, talvez você já ouviu tantos outros pastores falando sobre o reino de Deus, mas eu creio que o Senhor quer durante esse mês de maio não apenas trazer um alinhamento bíblico ao nosso coração, mas promover um avivamento em nosso meio, em nome de Jesus. Então, hoje nós estamos começando essa série, qual nós vamos tratar sobre o reino de Deus. E o primeiro tema dessa noite, dessa mensagem que eu quero trazer ao seu coração, é essa expressão na oração de Jesus: venha o teu reino. Se você puder, diga comigo: venha o teu reino. Amém. Hoje nós vamos estar introduzindo o reino de Deus. Nós vamos estar primariamente conhecendo o que é o reino de Deus e como é o reino de Deus. Nas outras semanas, nós vamos falar sobre o reino de Deus na nossa vida. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, sobre a terra, sobre as nações, sobre o nosso tempo e sobre aquilo que nós estamos vivendo. Mas hoje eu quero gerar no seu coração um entendimento a respeito de o que é o reino de Deus. Pastor, o que é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? E talvez uma pergunta que algumas pessoas se façam é: pastor, como eu faço para entrar no reino de Deus? Eu quero viver o reino de Deus. Será que eu estou vivendo o reino de Deus na minha vida? Sabe, todas essas questões, meu irmão, elas precisam ser sanadas pela palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer algumas respostas para o seu coração. Nós trouxemos aqui, nós lemos esse texto, onde Jesus ensina a multidão sobre a oração exemplar, que é a oração do Pai Nosso. E essa oração nós fazemos constantemente. Eu me lembro quando criança na escola, nós tínhamos ali o tempo onde nós cantávamos o hino nacional com a bandeira do Brasil e nós fazíamos a oração do Pai Nosso. Então nós crescemos dentro de um contexto onde a oração do Pai Nosso ela é uma oração primária, né? Ela é uma oração básica
que quase todas as pessoas elas conhecem, né? E Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai trazer na sua primeira parte, onde eu quero abraçar isso com você, tanto no começo da oração quanto no fim, Jesus vai trazer à tona em oração o reino de Deus. Quando Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele termina declarando mais uma vez: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, Jesus está declarando em oração, ensinando nós como igreja, como discípulos de Jesus, como seus discípulos, a declarar a realidade do reino de Deus sobre a nossa vida. E em Mateus, nós vamos ver Mateus usando duas expressões, que é a expressão do reino dos céus e a expressão reino de Deus. É bom que fique claro para você, meu irmão, é que não existe um reino que ele é no céu ou um reino que ele é de Deus, mas é em outro lugar. Todas essas coisas, ou melhor, essas duas expressões, elas são a mesma coisa. Reino de Deus e reino dos céus são diferentes expressões para a mesma coisa. Mas eu gosto muito dessa expressão, reino de Deus. E o que Jesus está nos ensinando quando nós estamos declarando o reino de Deus? Jesus está nos ensinando a trazer uma realidade em oração que ela é poderosa sobre a nossa vida. E a verdade é que todos nós, enquanto salvos e remidos, filhos de Deus, nós carregamos um propósito muito claro nessa terra. E é bom que isso fique claro ao seu coração nessa noite de Santa Ceia, meu irmão, que mediante a cruz, quando nós olhamos para a cruz, nós não podemos afirmar que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para que nós nascêssemos, né, crescêssemos, tivéssemos uma profissão, ganhássemos um salário todos os meses, encontrássemos uma pessoa na qual nós amaríamos aquela pessoa, nos casaríamos com aquela pessoa, constituiríamos família com essa pessoa. E então nós viveríamos o resto dos nossos dias trabalhando para dar uma boa vida para os nossos filhos e então sermos encontrados pela morte e fim de papo. Sabe, meu irmão, isso é um olhar muito raso daquilo que a cruz do Calvário conquistou sobre a nossa vida. Sabe, meu irmão, eu sei que eu vou dramatizar e exagerar um pouco, mas é quase que uma blasfêmia nós olharmos para Jesus e dizer: Jesus, você sofreu, padeceu, bebeu todo o cálice da ira de Deus para que eu fosse um medíocre de um cidadão brasileiro. Eu vou viver a minha vida, vou pagar as minhas contas e vou viver para trabalhar para pagar as minhas contas e sustentar os meus filhos. Sabe, entenda algo, eu não estou desmerecendo a família. Pastor, mas família nasceu do coração de Deus. Sim, nasceu do coração de Deus. Mas sob qual perspectiva nós olhamos para isso? E dentro disso, meu irmão, eu quero te fazer por alguns segundos, quero fazer você questionar a respeito do seu propósito. Pastor, eu estou velho, como é que eu vou confrontar ou analisar o meu propósito a essa altura do campeonato? Meu irmão, não interessa nesse momento aonde você se encontra na linha do seu tempo. O que importa é o quanto o tempo favorável de Deus me encontra nesse momento. E dentro desse questionamento, nós precisamos nos pegar pensando: puxa vida, Jesus veio, ele viveu, ele ensinou, ele pregou, ele fala diversas vezes sobre o reino de Deus, nos ensina sobre o reino de Deus para no final das contas morrer na cruz do Calvário. E então nos dá o direito de viver uma vida na qual nós trabalhamos, pagamos nossas contas e pronto, acabou. Não, meu irmão, entenda algo. Existe algo além da cruz. Hoje nós estamos celebrando a morte da cruz e aquilo que a cruz conquistou para nós. E o que a cruz conquistou para nós fala sobre uma nova vida em Cristo Jesus. E essa vida fala sobre uma vida no qual eu vivo o reino de Deus. Agora, pastor, o que de fato é o reino de Deus? O reino de Deus antes de dizer para você o que é o reino de Deus, eu quero te falar duas coisas que talvez você pense que é o reino de Deus, mas que elas de fato não são o reino de Deus. Primeira coisa, o reino de Deus, ele não é o céu. Pastor, mas espera aí, como assim o reino de Deus não é o céu? Não, meu irmão, de fato, o reino de Deus não é o céu. A própria expressão que Mateus usa para reino de Deus, que é a expressão reino dos céus, num português muito claro, já dá a intenção de que o reino não é no céu. E não é o céu.
O reino é de lá. Ele veio de lá, mas ele não é o céu. Então, entenda comigo, o reino de Deus não é o céu. Fique claro isso para você. O céu é a origem do reino de Deus, mas ele não é o reino de Deus. Pastor, então o que é o reino de Deus? Já sei, pastor, o reino de Deus é a igreja, né? Afinal de contas, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, como aqueles que carregam a mensagem da cruz, o ministério da reconciliação, aqueles que fazem parte do corpo e do sangue de Jesus. Não. A igreja também, meu irmão, não é o reino dos céus. A igreja não é o reino de Deus. A igreja, ela pode até sim, de fato, ter sido confiado o reino a ela, na ausência de Jesus. Mas a igreja não é o reino de Deus. A igreja, ela está mais para uma promotora, ela está mais para uma mordoma, ela está mais por aquela que administra, que cuida da expansão do reino de Deus. Mas a igreja não é o reino de Deus. Então, pastor, o que é o reino de Deus? O reino de Deus também não se parece com aquele reino que você viu nos filmes medievais, né? O reino não é um castelo, muros e aquela coisa de uma feira da renascença, né? Não é o reino de Deus. Agora, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, meu irmão, nada mais é do que uma expansão, ou melhor, uma extensão do ser de Deus. Ou seja, o reino de Deus nada mais é do que o direito de Deus, a autoridade de Deus e a soberania de Deus para exercer domínio sobre todas as coisas. Quais são essas coisas, pastor? Sobre a terra? Sim. Sobre a minha vida? Sim. Sobre a igreja? Sim. Sobre as nações? Sim. Sobre a política? Sim. Sobre tudo, a economia? Sim. O reino de Deus é a autoridade de Deus, a extensão do ser de Deus, ou seja, a extensão da soberania, do domínio de Deus, assim como a própria palavra Basileia diz que é o reino e domínio. A palavra Basileia ela fala sobre reino e domínio, ou seja, o reino de Deus fala sobre o domínio dele sobre todas as coisas. Como Senhor soberano, como autoridade e portador de legalidade para reinar sobre tudo isso. Então, se nós pensarmos nisso, nós entendemos que o reino de Deus não é o céu, mas ele vem de lá, visto que o Senhor está no céu. E o céu fala sobre aquilo que expande o caráter e o coração de Deus. Agora, quando isso vem sobre a terra, isso vem em forma de domínio e autoridade sobre todas essas coisas. Então, se você parar para poder pensar, a minha família, ela é alvo do reino de Deus. O meu coração é alvo do reino de Deus. A nossa igreja é alvo do reino de Deus. O nosso bairro é alvo do reino de Deus. Nosso país é alvo do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele é a autoridade de Deus para governar sobre todas essas coisas, para liderar sobre tudo isso, para que ele determine aquilo que vai ser. E dentro disso, nós então temos um entendimento de que, se de fato o reino de Deus não é um lugar específico como o céu ou a igreja, então como o reino de Deus se manifesta? Como é, pastor, o desenvolvimento do reino de Deus? Bom, socialmente, todo o reino ele é constituído por um rei, por súditos, por leis, lugares e uma ordem. O que é essa ordem? Essa ordem fala sobre aquilo que a bandeira do reino prega. A bandeira de um reino, ela poderia pregar vários princípios nos quais eles viviam por aquilo. Eles estendiam, faziam aquilo em prol daquela bandeira, daquele propósito, daquele legado, daquela mensagem por trás de quem eles são. Então, o reino de Deus também se assemelha a um reino social, quando nós falamos sobre a sua caracterização. Então, como um reino social, o reino de Deus tem um rei, o Deus soberano. Como um reino social, o reino de Deus tem os súditos. Quem são os súditos do reino de Deus? Os súditos nada mais são do que aqueles que se submetem à sua vontade. Então, pastor,
todos os seres humanos, eles são súditos do rei, do nosso Senhor? Não, não são. É um engano como também pensar que todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas apenas aqueles que foram salvos e tiveram a sua vida rendida aos pés do Senhor são súditos desse reino. Então, ser súdito do reino de Deus fala sobre eu me submeter à sua vontade. E fala sobre eu me render ao seu domínio. Fala sobre eu me entregar à sua soberania. Terceiro, o reino de Deus, ele é um reino como um reino social, pois ele possui leis. As leis do reino de Deus falam sobre os princípios e valores. E se a gente puder, de uma forma muito breve aqui, resumir qual é, né, a constituição, a legislação desse reino, nós olhamos para o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, meu irmão, sem dúvida alguma, é o maior sermão que carregue a essência do que é o reino de Deus, o evangelho do Senhor, o caráter do coração de Deus e daquilo que se espera de nós. O reino de Deus, como um reino social, ele possui lugares. A verdade é que, ainda que eu diga para você que o reino de Deus não é um lugar, mas o reino de Deus ele está sobre todos os lugares. Quando Jesus é perguntado com o que se parece o reino de Deus, ou como se vê o reino de Deus, Jesus diz, olha, vocês não verão, vocês não notarão, porque ele está entre vocês. Então, o reino de Deus não se caracteriza em um único lugar específico. Não, pastor, é só no céu que é o reino de Deus. Aqui é o inferno, não. O reino de Deus está sobre todos os lugares. Aonde está estendido o domínio e a autoridade do Senhor, aonde estão os seus súditos e a lei está sendo vivida e exercida, ali está sua extensão territorial. Agora, como ordem de um reino social, o reino de Deus carrega um lema de paz, alegria, justiça e poder do Espírito. A palavra do Senhor vai nos ensinar que o reino não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça. E o poder do Espírito que está fluindo em nosso meio, nos empoderando para essa vida. Então, vamos lá. Nós somos um reino porque nós temos um rei, o Deus soberano. O reino de Deus ele é formado pelos súditos, que são aqueles que se submetem à sua vontade. O reino de Deus possui leis, princípios. E se nós pudermos abreviar tudo isso, o Sermão do Monte. O reino de Deus possui lugares, ele está sobre toda a terra, aonde a autoridade do Senhor chegou na vida dos seus súditos. E o reino de Deus possui uma ordem, paz, alegria e justiça no Espírito. Perdão, paz, alegria no Espírito e justiça. Ou seja, quando nós olhamos para essa ordem, nós falamos então sobre o que é a essência de um reino. Se esse reino de fato ele chega naquele lugar, ele estabelece naquele lugar, a ordem é trazer paz, alegria sobre o povo e justiça. Essa justiça fala sobre uma ordem ao caos que o pecado gerou. Ou seja, a justiça do reino de Deus, ela vai procurar trazer restauração aonde o pecado trouxe desordem, aonde o pecado trouxe confusão, aonde o pecado trouxe bagunça e morte. E quanto a isso, nós podemos olhar para os problemas espirituais, problemas morais, problemas sociais, financeiros, de toda a nossa sociedade e olharmos para isso e dizer, de fato, aqui o pecado entrou e houve desordem. Então, qual é o princípio do reino de Deus? O princípio do reino de Deus é chegar a esse lugar trazendo uma ordem de justiça. Uma ordem de justiça moral, uma ordem de justiça espiritual, uma ordem de justiça social, uma ordem de justiça financeira. O reino de Deus não vai se manifestar apenas num conserto espiritual e almático no sentido de salvação do pecado, mas fala sobre uma convergência de toda a realidade. O reino de Deus não é simplesmente algo teológico. O reino de Deus não é simplesmente uma doutrina bíblica. O reino de Deus fala sobre uma atuação completa. Pois essa é a sua ordem. Restaurar aquilo que o pecado trouxe caos. Agora, como nós olhamos para essa perspectiva, e talvez não seja
para os próximos domingos eu quero compartilhar isso nas nossas vidas de uma forma muito mais específica. Mas a verdade é, meu irmão, se nós olhamos para esse parâmetro e nós olhamos para a nossa vida e não enxergamos paz, alegria e justiça, então nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor e dizer: Senhor, o teu reino precisa ser manifestado na minha vida. O teu reino precisa ser manifesto aqui na minha casa. Senhor, vem o teu reino aqui sobre o bairro no qual estou vivendo. Porque, Senhor, há muita injustiça sobre esse lugar. Venha com o teu reino sobre esse lugar. Venha com o teu reino sobre o meu coração. Venha com o teu reino sobre a minha casa. Venha com o teu reino sobre mim. Nessa noite, meu irmão, eu quero te levar a clamar ao Senhor com uma ardente expectativa de quem deseja viver a paz, a alegria e a justiça do Senhor. Nessa noite, o meu desejo para você é que a sua mentalidade seja transformada e parar de ser aquele crente, meu irmão, desculpa, um tanto quanto ignorante, a fim de achar que o Espírito Santo do Senhor veio para curar sua enfermidade, veio para te prosperar financeiramente, e amém. E aí você vai resistir isso até o fim dos seus dias para que no final você seja salvo. Porque, pastor, minha ambição é ser salvo. Irmão, se você vive nessa terra com a ambição de ser salvo, você está vivendo errado. O centro do evangelho de Jesus, quando Jesus cura, ele não cura para salvar. Jesus não cura porque ele está dizendo o seguinte: olha, o mais importante é que salvação venha. E de fato, o maior milagre podemos receber é a salvação. Só que quando Jesus cura, Jesus está trazendo justiça sobre aquele que pela desordem do pecado foi feito transgressor. E agora então, é óbvio que entendemos que uma vez que o homem pecou, agora estamos sujeitos à maldade do mundo e às tristezas dele como a doença. Então, a doença não fala sobre um pecado que eu cometi, mas fala sobre a minha exposição às consequências do meu pecado natural como ser humano. Quando Jesus ele multiplica o pão, Jesus não está multiplicando o pão apenas para que sejam salvos, mas Jesus está multiplicando o pão para trazer justiça sobre o faminto. Quando Jesus ele vem e ele opera milagres, ele não opera milagres apenas para que no final de tudo as pessoas sejam salvas. Jesus opera milagres para que eles sejam salvos, mas para que a justiça do Senhor venha consertar o problema, para consertar o caos que o pecado gerou. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós entendemos que o reino de Deus não se trata apenas de uma coisa, de algo, vamos dizer, simples como salvação. Pastor, como que o senhor diz que salvação é simples? Sim, de fato que a Bíblia diz que uma vez que temos fé e cremos na graça, somos salvos. É simples. É simples demais. Basta eu crer em Jesus e eu sou salvo. Agora, o reino de Deus fala sobre o quanto o meu coração é transformado no Senhor e a minha mentalidade é renovada na vida que eu vivo. Eu dizer, Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida, fala sobre eu viver com uma mentalidade restaurada naquilo que é propósito de Deus. E me entenda algo, meu irmão, eu não estou aqui desmerecendo a salvação, longe de mim. É óbvio que não, porque ai de nós, se não fosse a salvação de Jesus, obviamente seríamos condenados ao inferno. Mas o que eu quero que você entenda é que o reino de Deus é a razão pela qual nós existimos ainda. Você ainda não está vivo para que você possa ser salvo. Você está vivo ainda porque o reino de Deus precisa vir através de você. Porque Deus confiou nas suas mãos uma parcela do seu poder, do seu domínio e da sua autoridade sobre você, sobre mim, sobre nós, para que o reino dele venha sobre esses lugares. Agora, eu quero que você entenda algo comigo. Talvez a sua pergunta seja, pastor, glória a Deus, eu entendo que é o reino é a autoridade de Deus, eu entendo que o reino ele possui um rei, súditos, uma lei, possui lugares e possui ordem. Mas nós estamos vivendo o reino de Deus?
O reino de Deus, pastor, ele é para os nossos dias. E agora eu quero que você preste atenção comigo. O reino de Deus fala sobre 2 tempos diferentes. Primeiro, o reino de Deus fala sobre o presente. E segundo, o reino de Deus fala sobre o futuro. O que o reino de Deus fala sobre mim no presente? Fala sobre o fato de Jesus, quando ele vem à terra, ele estabelece o reino de Deus. Enquanto ele está pregando, ele está ensinando, ele está curando. Jesus está fazendo o quê? Estabelecendo o reino. E a Bíblia fala então que Jesus agora ele morre na cruz do Calvário e ele ressuscita. E quando ele ressuscita, então ele confia à igreja o estabelecimento do seu reino. Então hoje, o que é o reino de Deus hoje? O reino de Deus hoje é o reino inaugurado. É o reino estabelecido por Jesus e agora confiado à igreja para que isso possa avançar, para continuar com aquilo que ele começou. Então, hoje, como nós vivemos o reino de Deus como igreja? Nós vivemos fazendo as mesmas obras de Jesus. Eu separei alguns textos e eu quero ler para você. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 28 ao 29, a palavra do Senhor diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como o meu Pai o designou a mim. Então, Jesus está dizendo para nós que estamos nele o seguinte: olha, eu estou designando esse reino para vocês, assim como ele foi me designado. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, isso aqui é meu, mas eu confio nas suas mãos para que vocês continuem fazendo aquilo que eu comecei a fazer. Ou seja, nós hoje somos aqueles que trazemos o reino de Deus à existência. Então agora, aquela oração de Jesus onde diz: venha sobre nós o teu reino, não é mais só sobre um contexto de responsabilidade de Deus, mas nós estamos dizendo: Senhor, que venha o teu reino, ou seja, que venha a sua autoridade e o seu poder sobre mim para que eu possa estabelecê-la, para que eu possa levar adiante aquilo que Jesus começou. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 18 e 19, Jesus vai dizer: olha, eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, Jesus está falando sobre hoje, o presente. Eu darei a vocês, ou seja, eu já entreguei a vocês. Jesus está falando isso aqui antes da ressurreição. Pós-ressurreição, em Mateus 28, no versículo 18 e 20, Jesus diz o seguinte: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão. Ou seja, Jesus está nos comissionando a viver hoje o reino de Deus. Jesus está nos comissionando a hoje trazer o reino de Deus para o meu presente. Então, o reino de Deus não fala sobre o passado, sobre Davi, Saul e os reis que vieram e Israel estabelecida. Mas o reino de Deus, nos nossos dias, fala sobre a autoridade que recebemos, essa autoridade, esse domínio, basileia de Deus, para que pela autoridade, o poder confiados a nós possamos trazer a realidade desse reino de Deus na nossa vida. A realidade desse reino de Deus sobre o nosso coração, de paz, alegria, justiça e poder do Espírito. Você tem, meu irmão, entenda isso, você carrega a autoridade de Deus, você carrega poder de Deus para estabelecer basileia de Deus na sua família, na sua casa, aonde você está inserido. Eu já falei isso aqui algumas vezes na nossa igreja, e eu quero dizer isso mais uma vez para que fique claro sobre o seu coração, de que, meu irmão, existe essa necessidade de que hoje venha o reino de Deus. E aí talvez você que conheça um pouco de Bíblia, você já leu bastante texto, vai dizer: mas pastor, mas espera aí, Jesus em alguns textos vai dizer que o reino ainda não veio, porque ele diz que não mais beberá do suco da vide enquanto o reino não vier. Mas ele também diz que o reino já é chegado. Jesus também diz que o reino é para nós, e ele nos entrega o reino.
Mas só que confusão é essa? Porque ao mesmo tempo que o reino ele é presente, ele está sendo estabelecido, a Bíblia fala sobre o futuro. O reino que será concluído. Entenda algo. Jesus inaugura o reino. Entrega nas nossas mãos para que o reino continue sendo estabelecido. Só que essa paz, alegria e justiça, elas não serão perfeitas. Esse domínio ele não será completo, concreto, terminado. Porque, meu irmão, se nós sonhamos, um exemplo, nós sonhamos com uma nação onde um homem justo vai governar essa nação. E nós viveremos uma nação próspera, abençoada, feliz e justa. A verdade é, e eu quero que você entenda isso, é que nem mesmo essa fantasia, ou melhor, esse sonho criado no nosso coração, é tão perfeito quanto o que é de fato o reino de Deus. Ou quanto de fato será o reino de Deus. E eu preciso que você entenda isso. Agora, quando Jesus estabelece o reino, havia uma necessidade de ele ser coroado rei. E lá em Lucas, capítulo 19, Jesus vai ensinar sobre a parábola das minas, aonde Jesus ele diz que um nobre homem, um nobre rei, ele então vai ser coroado e ele vai para um lugar distante. Mas antes de ir, ele confia o seu reino, que já estava sendo estabelecido nas mãos dos seus servos. Olha só, presta atenção no que Jesus está dizendo. Um rei que está estabelecendo um lugar, mas precisa ser coroado para voltar e concluir o seu reino. Ele então sai, ausenta, vai para um lugar distante, para que quando ele volte coroado. Então, Jesus, nesse momento que nós estamos vivendo esse momento onde Jesus partiu para um reino distante, para um lugar distante, a fim de ser coroado. E nós somos esses servos que estão aqui, edificando aquilo que ele começou. Para que quando ele coroado, volte e conclua. E assim então, agora de fato, fala sobre o reino futuro. Agora, o que é o reino futuro? O reino futuro fala sobre aquilo que nós estamos vivendo na terra, sendo de uma forma muito plena e governado de fato por Jesus. Isso fala sobre uma doutrina que nós cremos como Igreja do Evangelho Quadrangular, aonde nós cremos que Jesus é o rei que voltará. E como o rei que voltará, meu irmão, ele voltará reinando com os seus súditos. Isso fala sobre um reino pós-apocalíptico. Isso fala sobre, no contexto escatológico, após a tribulação. Isso fala sobre após o arrebatamento da igreja. E agora então Jesus vem. Jesus vem com a igreja a fim de reinar. E talvez a sua pergunta é, pastor, como que vai ser esse reino? Para a gente ter uma noção de como será plenamente esse reino de Deus. Eu separei aqui 2 textos e eu quero ler com você. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 4 e do 22 ao 27 diz: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, a parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Presta atenção, olha só, se nessa ordem do reino de Deus, a paz, a alegria no Espírito e a justiça, elas já são poderosas para os nossos dias, agora imagine só quando nós vivemos de fato na conclusão desse reino, onde essa antiga ordem do mundo no qual nós vivemos passar. Olha o que a Bíblia está falando, que será um reino onde o tabernáculo de Deus estará com os homens. Isso fala sobre a presença de Deus na terra.
Isso é muito poderoso, meu irmão. A Bíblia fala que, Paulo diz que aquilo que vemos hoje, vemos por reflexo. Mas haverá um dia no qual nós veremos a imagem perfeita. Pensa só, meu irmão. Começa agora a trazer à memória esses momentos que você vive na presença de Deus, aonde o Espírito Santo invade o lugar e você se sente pleno. Assim será no reino de Deus, de uma forma ainda maior, no reino concluído, no reino estabelecido. E olha só, a Bíblia diz que não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, pois agora a justiça do Senhor já deu ordem sobre o caos do pecado. Não há mais pecado sobre os seus súditos. Esse é o reino de Deus, no qual o Senhor deseja que nós estejamos lá nesse dia. E aí no versículo 22 ao 27, João continua dizendo: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória do Senhor a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nelas jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso fala sobre aquilo que nos espera, meu irmão. Sobre aquilo que o Senhor está concluindo. Agora, preste atenção, meu irmão. Se esse reino de Deus concluído, ele é algo tão perfeito, aquilo que estamos estabelecendo é poderoso de fato para transformar os nossos dias. Se o reino concluído trará tudo isso, entenda, meu irmão, o que nós podemos viver nos nossos dias é capaz de transformar sim aquilo que nós estamos vivendo. Não será perfeito como no reino de Deus, mas será muito melhor do que aquilo que nós estamos vivendo. Em Isaías capítulo 2, do versículo 2 ao 4, olha só o que a palavra de Deus diz: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. A paz do Senhor reinará sobre esse lugar. Talvez você esteja terminando, ouvir tudo isso e falar: pastor, eu quero muito viver esse reino de Deus. Eu quero muito estar nesse dia, vivendo esse momento. Só que, meu irmão, esse momento será para aqueles que são súditos. Esse reino serão para aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Esse momento, essa fase, esse tempo maravilhoso, no qual nós vamos viver aqui na terra como súditos, serão apenas para que de fato são os seus súditos. Para aqueles que se submetem à sua autoridade, ao seu domínio, ao seu poder. E talvez você está me ouvindo isso tudo e falar: pastor, eu quero entrar nesse dia, eu quero estar lá. Talvez a pergunta para muitos de nós é: como, pastor, nós entramos então nesse reino? Como eu faço parte desse dia? E eu quero terminar com o texto de João no capítulo 3, no versículo 1 ao 6, aonde a Bíblia conta que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Pastor, como eu vivo o reino de Deus? Como eu vivo essa realidade de Deus na minha vida? Sabe, é passando pela cruz. É passando por aquilo que Jesus, ou recebendo aquilo que Jesus conquistou na cruz em nosso lugar. Sabe, o reino no futuro será algo perfeito e maravilhoso, mas para apenas aqueles que hoje estão vivendo a realidade do reino de Deus. E aqueles que estão vivendo a realidade do reino de Deus foram aqueles que um dia foram salvos em Cristo Jesus. Aqui eu quero que você entenda algo, meu irmão. Quem vive para ser salvo ainda está fora do reino de Deus. Se você vive com a mentalidade de quem está correndo atrás do prejuízo, você está fora da realidade do reino de Deus. Por isso a sua visão é mesquinha. Por isso o seu coração é egoísta. Por isso o seu coração é arrogante. Por isso o seu coração, meu irmão, é um coração duro. Porque você está vivendo para si. É uma sobrevivência, é uma luta. Eu passo por cima de quem for necessário para ser salvo. Sabe, quando na verdade hoje passamos pela cruz, nós estamos aqui reafirmando a nossa aliança. Nós não estamos, entenda, meu irmão? Nós não estamos construindo uma aliança. Nós estamos reafirmando uma aliança. Nós não estamos correndo atrás de algo a fim de ganhar. Nós já ganhamos. Nós já recebemos. O que nós estamos fazendo é zelando pelo que recebemos. É consertando o que recebemos. É reafirmando o que já recebemos. Porque enquanto nós vivemos com uma mentalidade de que nós precisamos ainda correr atrás do prejuízo, o prejuízo maior já está sendo feito. Nós estamos vivendo como aqueles que não foram salvos. O reino de Deus fala sobre paz, fala sobre justiça, fala sobre alegria, fala sobre o poder do Espírito. E a palavra do Senhor hoje para nós na Santa Ceia nos chama a avaliar a si mesmo. Avalie-se, pois, o homem a si mesmo. E já emendando isso com esse momento da Santa Ceia, eu quero trazer você essa reflexão. O quanto você tem vivido, ou melhor, como você tem vivido os seus dias? Como alguém que já foi salvo, que está sendo santificado, como aquele que está tendo a sua mentalidade restaurada, ou como aquele que ainda vive como um escravo, correndo atrás de algo, tentando ser merecedor de uma bênção que nós nunca merecemos, mas de graça recebemos. Como você tem vivido os seus dias? Você tem vivido na realidade da Basileia, de Basileia, reino e domínio? Deus tem dominado sobre a sua vida? Deus tem sido soberano sobre você? Ou você tem vivido correndo atrás do vento, meu irmão? Porque quando eu olho para a minha vida, eu olho pelo sacrifício de Jesus, eu não consigo mais ser egoísta. Eu não consigo mais ser arrogante, orgulhoso, prepotente, insensível às dores das pessoas que estão ao meu redor. Porque agora, como salvo, lavado e remido, eu tenho um novo espírito, meu irmão. É o que Jesus está dizendo. É o nascer do Espírito. Muitos de nós passamos pela água, mas nós não nascemos verdadeiramente no Espírito. Porque muitos de nós cumprimos a tradição de nos batizar, mas poucos de nós nos submetemos a uma conversão, uma transformação real do Senhor na nossa vida. A prova disso é como temos vivido. Se nós estamos vivendo hoje a expressão do reino em nossos dias, então estamos vivendo certo, com a razão certa e o propósito certo. Mas se nós ainda estamos vivendo envolto a prazeres carnais,
envolto a injustiças humanas, se nós estamos ainda vivendo envolto a uma mentalidade sobrevivente, egoísta, mesquinha, aonde a igreja precisa movimentar a minha fé para eu receber aquilo que eu quero de Deus. Isso não é o reino de Deus, meu irmão. Isso é o reino dos homens. Se você vive para construir um legado material, você está vivendo errado. Eu te digo que nesse dia, eu não vou te encontrar. Entenda isso. Traga isso como uma reflexão para os seus dias. O quanto eu tenho vivido de fato o verdadeiro evangelho de Jesus. O quanto eu tenho vivido de fato aquilo que a palavra do Senhor é. O quanto eu tenho deixado de olhar somente para o meu umbigo e passar a buscar justiça para os meus irmãos. Ou para aqueles que nem sabem que são meus irmãos, que receberam graça para ser meus irmãos. Quando eu tenho corrido atrás do vento, como diz Salomão, onde ele diz que todos os prazeres da carne, viver tudo isso e correr atrás de todo o dinheiro e fama, é correr atrás do vento. O quanto eu tenho buscado o reino de Deus na sua integralidade, ou o quanto eu tenho usado da minha fé para viver uma vida mais confortável nessa terra, em realizações. Eu quero te confrontar nessa noite em oração e com muito amor, meu irmão, no coração. E quero dizer para você que aqui existe um arrependimento. Aqui existe uma porta aberta para voltarmos àquilo que o Senhor tem para nós. Sabe? Para de viver um evangelho de Jesus somente da salvação. Porque a salvação é o início nessa terra para uma nova vida com o Senhor, que na eternidade e na glória será plenamente consumada. A minha vida na eternidade não começa quando eu morro, ela começa quando eu passo pela cruz. E verdadeiramente eu nego a mim mesmo. A salvação não é o fim, meu irmão. A salvação é o início, é a porta pela qual eu passei. É a minha linha de partida, porque a minha linha de chegada, meu irmão, é habitar um reino, aonde eu entrei por graça e eu vivi pela justiça de Deus.